nosso assunto da aula de hoje é transferência de massa. Vou aplicar a resolução dos exercícios, né? Já vimos o conceito de transferência de massa na aula passada, tá bom? Então, deixa eu até compartilhar o arquivo aqui com vocês. O arquivo da resolução, então. Vamos lá. Então, pessoal, esse exercício não é nem bem da disciplina, né? É só uma revisão de química, né? Então, calcular a massa molecular do ar considerando uma mistura na seguinte proporção, né? Então, 78% de N2, 20 de O2, 1 de ar e 1 de CO2 aqui. Calma aí, 1 de argônio, pessoal, de argônio, tá bom, pessoal? R argônio. Vamos lá, pessoal, então. A massa molar do ar. Aqui. M. Massa molar M maiúscula, né? Massa molar do ar. Então, pessoal, o ar atmosférico tem mais ou menos essa composição, né? Então, 0,78, né? N2, pensa o que é N2, né? N2 é dois átomos de nitrogênio, né? Então, duas vezes. Quanto vale a massa atômica do nitrogênio? Alguém lembra? Quanto vale a massa atômica do nitrogênio? Vale 14, né, pessoal? Tudo bem? Mais 0,20 de O2. Então, 2O. Duas vezes O. Cada O vale 16. Mais 1% de argônio. 0,01. Argônio. Argônio, argônio, argônio. Argônio, argônio. Argônio. Argônio, argônio. Argônio é 40. Bom? É 40. Então, isso já estava aqui. Mais 0,5% de CO2. Mais 0,05%. 1%, né? Então, 0,5%. Vezes. Só qual que é a massa atômica do CO2? C, né? Quanto que vale o C, pessoal? C vale. Carbono vale 12, né, pessoal? 12. Carbono vale 12. Então, CO2. C. Carbono 12 mais O2. Duas vezes O. O vale 16 aqui, ó. Pessoal. Massa molecular do ar vale quanto, pessoal? Só calculando aí. O pessoal calculando aqui. Dá 28,86 o que, pessoal? Gramas por mol, né? 28,86 gramas. Essa é a resposta do exercício 1 da aula 19. Ok? Então, vamos para o exercício 2 da aula 19. E 2 da aula 19 aqui.
Só vou deixar para vocês fazerem esse exercício aqui, tá bom? Tá bom. Faço aqui, até vou interromper aqui, pessoal. Vou devolver lá para outra tela lá, enquanto eu faço gabarito, tá bom? Do exercício aí. Eu faço gabarito. O exercício 2, aula 19. Ok? Pessoal, a fração mássica, deixa eu pôr a fórmula aqui para vocês, tá bom? Fração mássica aqui. Vou pegar a fração mássica. Tá. Isso.
Só vou pôr para vocês a fórmula aqui, tá bom? Ah, vou aumentar aqui. Então, pessoal, WI é a fração mássica de cada espécie. Quem são as espécies aqui? É o CO, o H2O, o O2, o N2, enfim, são os gases que compõem essa mistura gasosa, tá bom? MI, o YI, pessoal, é a fração molar, tá bom? Então, 5%, 20%, 4%, 71%. MI é a massa molar de cada espécie. Por exemplo, a massa molar do CO é 28, 12 mais 16. E esse M aqui é a massa molar média, tá bom? Ok?
Olha, pessoal, então, vou passar para vocês a resposta aqui, pessoal, aqui, ó. Beleza? Então, essas são as espécies, né? Ou seja, os gases que compõem a mistura CO, H2O vapor, O2 e N2. A massa molar, ou seja, a massa em gramas de cada mol, né? Então, um mol de CO tem 28 gramas. Por quê? É 12 do C mais 16 do oxigênio, então dá 28. H2O, 2 vezes H, o H vale 1 aqui, né, pessoal? Vale 1. Mais 16 do O, então dá 18 gramas por mol. O2, 2 vezes 16, porque a massa atômica do O é 16. N2, 2, né? Tem dois átomos de nitrogênio, e a massa atômica do nitrogênio é 14. Então, 2 vezes 14 Professor, a Cris Lane está pedindo para o senhor adicionar ela dá 28, tá bom? Então, é só somar todas as massas atômicas aqui. Só somar todas as massas atômicas, ok? Então, a massa molar é a massa em gramas em que um mol, né, pesa, né? Tem a massa, tá bom? YI, pessoal, é a fração molar que foi fornecida. 5% de CO, 20% de H2O vapor, 4% de O2 e 71% de N2. Tudo bem? Antes disso, pessoal, vou calcular a massa molar aqui, ó. Aqui não é ar, né? Deve ser qualquer coisa. M qualquer aqui. Ok? Então, 5. Na verdade, pessoal, eu somei tudo aqui, ó. Né? 5%, né? 0,05 de 28, mais 0,20 de 18, mais 0,04 de 32, mais 0,71 de 28, tá bom? Então, pessoal, o resultado deu 25,88, né, gramas por mol. A massa molar da mistura. Pessoal, isso aqui é mistura, tá bom? Que é mistura. Certo? Aqui, ó. Mistura aqui, ó. Mistura aqui. Ok? Isso é mistura aqui. Aqui é mistura. Bom, pessoal. Então, ok? Então, a fração mássica é a fração molar vezes a massa molar de cada espécie, né? Dividido pela massa molar média, tá bom? Ok? Então, essa é a resposta aqui. Isso agora eu vou fazer o 3, né? O 3 é um pouco diferente aqui. Vou fazer o 3 para vocês. Então, um recipiente de capacidade de 5 litros e pressão 100 kPa contém 238 gramas de sulfidreto e 84 gramas de propano, né? Então, calcule os volumes e pressões parciais desses gases. Então, foram dados aqui as massas, né? As massas atômicas, né? H igual a 1, o enxofre S igual a 32 e o carbono igual a 12, tá bom? Vamos lá, pessoal. Pessoal, na prova eu dou essas massas atômicas, tá bom? Para que vocês não tenham que procurar a tabela periódica, eu dou essas massas atômicas, não tem problema.
Beleza, pessoal? Então, aqui o primeiro passo aqui é calcular para cada substância aqui, né? Então, H2S, 2S aqui. Professor, Então, é que eu entrei agora, só uma dúvida. O que é o 25,88 do exercício? 25 é a massa molar média dessa mistura aqui, tá bom? Ah, tá. Certo. Entendi. Ó, pessoal, então, para cada substância aqui, tem que calcular, calcular. Calcular a massa molar, calcular o N, que eu faço aqui, calcular o N, calcular o número de mol de cada um, pega aqui. Vocês estão vendo a resolução, né, pessoal? Vocês estão vendo a resolução? Eu me confundo aqui com o arquivo que estou apresentando aqui. Então, pessoal, lembra que é número de mol? O número de mol é massa pela massa molar, tá bom? Essa é a formulinha aqui, tá bom? O número de mol de uma substância, né? É a massa em gramas pela sua massa molar, tá bom? Ok? Então, aqui a massa em gramas do sulfidreto é 238. 238. E a massa molar, quanto que é aqui, pessoal? Massa molar é 2 vezes H, 2H, H é 1, mais o enxofre, que é 32 aqui, ó. Aqui. O N, deixa eu pôr aqui. H, H2, bom, H2S aqui. Quanto dá, pessoal, aqui, essa continha aqui? Vamos fazer juntos aí? Quanto que deu? Dá 7? A 7. 7 mol, né? 7 mol. Tem 7 mol aqui. 7 mol. Bom, agora eu vou calcular o número de mol do outra substância, é o propano, né? C3H8. Então, C3H8. 8 aqui. 8. 8. C3. Opa. 3. 3H8 aqui. Então, vamos zoom aqui. C3H8 aqui. C3H8.
Bom, então, o número de mol é massa pela massa molar. Então, a massa dele é 84 gramas, né? 84 gramas. O C3, né? 3 vezes 12, né? Tem 3 de carbono, carbono vale 12, mais 8 de hidrogênio. Hidrogênio é 1, né? Então, quanto vai dar essa massa pelo esse número de mol aqui? A minha deu 1,90. É 9, 1,9. 1,9. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1,9. Eu vou deixar pessoal, vou deixar esse exercício mais fácil aqui, tá bom, pessoal? Dá uma arredondada nele, tá bom? Só um minutinho aqui. 36 mais 8, 44. 3 vezes 132. Pessoal, vou alterar um pouquinho. Vou alterar aqui, ó. Por 132 gramas, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Tô alterando aqui, ó. Tô alterando para 132 gramas aqui. Deixa eu alterar no enunciado também aqui. 132 gramas aqui. Bom, vamos lá. Quanto dá agora, pessoal? Ó, ajudado aqui para vocês aqui. Quanto dá, pessoal? Quanto que dá? 2,8. Calma aí, pessoal. Aqui é 12 aqui, tá bom? Erro de digitação aqui, ó. O carbono é 12, né? Daí dá 3. Isso, pronto. A ideia é essa, pessoal. Número redondinho aqui, ó. Vou o cálculo aqui, né? Deixa mais fácil. Então, pessoal, eu tenho uma mistura de gases. Quais são os gases? O sulfidreto e propano. Tudo bem? Então, nesse recipiente de 5 litros, em que a pressão é de 100 kPa, eu tenho 238 gramas de sulfidreto e 132 gramas de propano. Né? Ou seja, pessoal, então, de sulfidreto, eu tenho 7 mols. E de propano, eu tenho 3 mol. Tá bom? Pessoal, vamos ver agora o quanto cada um, né? Vamos calcular agora a fração molar. Né? Nos exercícios anteriores, as frações molares foram dadas, tá bom? Aqui, ó. Essas frações molares foram dadas. Aqui eu vou calcular as frações molares. Então, eu vou calcular a fração molar primeiro do sulfidreto, tá bom? Ok? Então, pessoal, a massa molar. Deixa com os índices aqui, pessoal. Opa. Os índices aqui. Os índices aqui já. Mais fácil aqui. Ó, pessoal, então, passa tudo aqui para baixo aqui. E pessoal, então, vamos calcular a massa, perdão, a fração massa, a fração molar de cada substância, tá bom? Então aqui, então vai ficar. A
fração, o número de mol, né? Número de mol. Lá, número de mol total aqui. Pessoal, esse N é o número de mol total, né? Então, como vai ficar aqui? Então, eu tenho 7 mols de sulfidreto, né? Eu tenho aqui 7 mols de sulfidreto mais 3 de propano. Cadê o propano aqui? 3 de propano aqui, ó. 7 mais 3 aqui. Então, a fração molar aqui é 0,7, né? 0,7. Só 0,7, tá bom, pessoal? Não tem unidade, que é uma relação de grandezas de mesma natureza, mol e mol, tá bom? Bem? E a mesma coisa, vou fazer para o propano aqui. Isso. Aqui. Então, de propano são 3 mol, né? O total é 7 mais 3. Então, aqui dá 0,3 aqui, ó. Bom? Ou seja, 30% é de propano e 70% de sulfidreto. Agora, o pessoal pede os volumes parciais, né? E pressões parciais, né? Então, aí eu faço assim aqui, pessoal. Então, qual o volume, pessoal, de sulfidreto? O volume total, pessoal, é 5 litros, tá bom? Pessoal, eu tenho em 5 litros, eu tenho uma mistura de sulfidreto e propano. De 5 litros, quanto que é de cada um? Então é facinho, pessoal, muito fácil mesmo aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó. O volume, a fração molar, vezes o volume, tá bom? Volume total aqui. Tá? Esse é o volume de... Vai ficar 0,7. E o volume total é 5 litros, né? Vezes 5 litros. Aqui. Volume. H2S. Igual a 3,5 litros aqui. Só. Professor, por que ali o NH2S é 7? 7. N. Aí em cima. Aqui, porque aqui, ó, 7 aqui, ó. 7 mol aqui, Não, ó. embaixo. Isso. Aqui, porque é o Ah, total. É a soma dos dois. É o 7 e o 3 aqui, tá bom? É o total. Ao todo, entendi. eu tenho 10 mol. Ao todo. 7 de sulfidreto e 3 de propano. Então, esse N é o total, a soma dos dois. Tá bom? Então, se quiser aqui, ó. É mais fácil ainda. Mais fácil aqui. Mais fácil ainda. O total. Então, pessoal. Até amanhã o senhor consegue postar esses exercícios, professor? Vou tentar, pessoal. Eu também, pessoa indiferente também, não,
Não vou cobrar em prova, mas eu posso, sem problema. Também coloco sim. Vamos lá, pessoal, sem falta, coloco. Pessoal, se eu tenho 3,5 litros de sulfidreto, quanto eu tenho de propano? Quanto eu tenho? 1,5, né, pessoal? Eu nem precisaria fazer essa conta aqui, né? Mas eu vou fazer aqui, ó. Eu nem precisaria, é por diferença, né? Se eu tenho 5 litros é o total, e sulfidreto é a 3,5, propano só pode ser, né? Só pode ser 1,5, né? Mas vamos provar porque é 1,5 aqui, ó. 1,5 aqui, ó. Só colar, só 0,3, né? Vezes 5, 1,5 aqui, tá bom? Aqui. Sem problema aqui, né, pessoal? Agora, a pressão agora, né? A pressão de cada componente, sendo que a pressão parcial de cada um é a pressão total de 100 kPa. Então, de 100 kPa, o que eu tenho de cada um? É assim também, pessoal. 100, né? kPa. Vamos botar 100 kPa. A pressão aqui. Ó. 70 kPa. Se é 70 kPa de sulfidreto, de propano só pode ser 30, né? Ok? São 70 kPa aqui. Tudo bem, pessoal, aqui? Beleza, né? Então, pessoal, vamos para a aula 20 aqui. Então, novamente, pessoal, aula 19 e 20 não cai nessa prova, tá bom? Então, pessoal, aula 20. Então, ainda o assunto é fundamentos de transferência de massa, teoria e exercícios, tá bom? Velocidades. A velocidade não é apenas de uma molécula da espécie I, mas sim da média de N moléculas dessas espécies contidas em um volume, tá bom? Espécie são os tipos, né, de substâncias que eu tenho numa mistura, tá bom? Como vimos, né? CO2, CO, H2O, enfim, né? Como a solução é uma mistura de distintas espécies químicas, a velocidade com qual escoa essa solução é dada pelas equações. Então, eu tenho, pessoal, a velocidade média mássica e a velocidade média molar, tá bom? Tem o somatório, né? De cada fração mássica vezes a velocidade dessa espécie, tá bom? Ó, mássica, fração mássica. Molar, fração molar. Tudo bem? Então, é a soma de todas elas. Então, pessoal, Rho, que é a concentração mássica, V, que é a velocidade, né? C, que é a concentração, e V, que é a velocidade de cada espécie, é a velocidade com qual a massa da solução atravessa uma seção unitária, né? Colocada perpendicularmente à velocidade, ou seja, é normal, né? A vetor normal. Trata-se de uma velocidade absoluta, pois diz respeito à espécie química I. Essa velocidade pode estar referenciada a outro tipo de velocidade.
a da solução, né, para a velocidade mássica, a da solução para a velocidade molar, tá bom? Então, eu tenho, ó, a velocidade da espécie, que espécie? Uma espécie química, né? Qualquer elemento químico, qualquer molécula, né? Menos esse V-ρ, velocidade mássica, tá bom? VC, velocidade molar, tudo bem? Então, aqui é a velocidade de difusão. Velocidade de difusão é essa velocidade da espécie menos, né, a velocidade mássica ou molar. Fluxo é a quantidade de matéria que atravessa uma superfície com uma determinada área no intervalo de tempo, sendo gerado pelo gradiente de concentração, né? Então, só lembrando que a transferência de massa se dá de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração, né? Tudo bem? E eu tenho essa resistência à passagem dessa massa, tá bom? Então, fluxo é a quantidade de matéria que atravessa uma superfície em uma determinada área, né, no intervalo de tempo dt, tá bom? Ok? Fluxo. Então, definimos anteriormente a velocidade de difusão como sendo a diferença entre a velocidade absoluta da espécie com a velocidade média molar ou mássica. Portanto, fenômeno difusivo e o fluxo associado será devido à contribuição difusiva. Bom? Então, essa formulinha aqui, tá bom? C é a concentração mássica, né? Concentração molar, né? V é a velocidade da espécie, uma direção Z, menos VC, que é a velocidade molar, tá bom? Então, o fluxo associado, nesse caso, decorre da contribuição convectiva. Então, temos a contribuição difusiva, né? E a contribuição convectiva. Bom? E a lei de Fick da difusão, né? Então, considere um recipiente que contém dois gases, ou seja, uma mistura binária. Eu tenho o gás A e o gás B, né? O gás A com uma certa concentração molar e mássica, o gás B com outra concentração molar ou mássica, tanto faz, né? Tudo bem? Então, por exemplo, a concentração aqui do gás A é o número de mol dessa substância pelo volume que ele ocupa, tá bom? E a concentração de B é o número de mol desse gás B dividido pelo volume que esse gás B ocupa, tá bom? Então, vou ter o número de mols da substância A e o número de mols da substância B. Tá? Aqui tem uma partição num intervalo aqui dx, né? Considerando a pressão e temperatura constantes. Né? Então, pessoal, ao retirar, né, mesma coisa, né, quando você tem um clássico, né, dois times aí são separados aí por uma barreira, né, e você tira essa barreira, né, as duas torcidas vão se misturar, né? Então, aqui temos aí. Eu tinha pensado que a concentração de A é bem maior que a de B, isso é notório, né? Então, aqui, né, ao se retirar a partição, as duas torcidas, né, se difundem, né? Difundem um através do outro, até que a concentração de ambos seja uniforme, né? Então, a mesma coisa, né? Você tem aí um clássico, né? Então, Palmeiras e Corinthians aí, né? Então, verde e vermelho e preto, né? Palmeiras e Santos, vai. Então, verde e branco, né? Então, você tem as duas torcidas, você separa aquela grade o alambrado, né? E é uma mistura, né? Dessas duas torcidas. Então, você tinha uma torcida aqui, anteriormente você tinha aqui, né? Uma concentração maior de A e uma concentração menor de B. Quando o pessoal retira, né? Você tem uma concentração uniforme, tá bom? Então aqui é uma mistura, né, pessoal, de vermelho e azul, ou de branco e verde, né? Ok? Com essa lei de Fick de difusão, concentração A, concentração B, que é o número de mol de A pelo volume total, concentração de B, molar, né? Número de mol de B pelo
volume total, né? Então, a concentração total é o Ca mais Cb, e o volume, né? Como vimos no exercício, né? São os volumes parciais. Então, o volume total são a soma dos volumes parciais, como vimos no último exercício, no 3, né? Então, de 5 litros, eu tenho 3,5 de sulfidreto e 1,5 de propano, tá bom? Então, a lei de Fick de difusão, né? Então, de um estado estacionário para concentração máxima, tem uma concentração aqui e outra aqui, né? Então, ρ1 e ρ2. ρ1 da concentração 1, ρ2 da concentração máxima 2. Né? Essa formulinha aqui, né? Da difusão, menos dB, dρA sobre dx. Dx é essa partiçãozinha aqui, né? Então, vai ficar menos dAB. Vamos aí eliminar aqui o diferencial, né? Então, fica delta P, delta ρA, dividido por dx, que é essa espessura aqui, tá bom? Tirando a diferencial, tá bom? Olá, pessoal. Tente fazer o exercício 1 aí. Professor, eu vou sair, que eu tenho uma outra aula para Pessoal, assistir. eu também, pessoal, vou dar aula agora. Vamos fazer o seguinte, tente fazer os dois exercícios, quem puder, né? Entre hoje e amanhã. Amanhã eu corrijo, tá bom, pessoal? Então amanhã eu entro novamente mais cedo, umas 5h20, tá bom? Eu vou deixar até já corrigido esses exercícios, né? Eu vou até postar no Moodle, tá bom? Como Tudo encontro bem. dessa aula. E amanhã eu comento, tá bom, pessoal? Vou deixar pronto esses dois exercícios ainda hoje ou amanhã. E a gente começa umas 5h20 aí, a aula. Eu explico esses dois exercícios e na sequência, pessoal, faremos a revisão. Tá bom, pessoal? Eu tenho uma aula agora também, então não posso ficar também além desse horário. Ok, Ok, pessoal? obrigado, professor. Até Boa amanhã, noite. pessoal. Até boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, Tchau, professor. boa noite. Giovana, Rafael, André. Tchau, tchau, pessoal.